exercícios de múltipla escolha. É claro que teoria é uma coisa essencial nessa matéria, porque ela é uma matéria muito específica, mas a teoria sem prática nunca vai te fazer aprender nada. E é para isso que nós selecionamos alguns exercícios. Vamos a eles. Acerca da redação de correspondências oficiais, assinale a opção correta. Deve constar do ofício o endereço da pessoa a quem é dirigido, e deve ser identificada tanto por nome quanto pelo cargo. De fato, no ofício, nós identificamos a pessoa por nome e cargo. Então, eu vou escrever no endereçamento: a Sua Excelência, o senhor Ministro José das Couves. Então, letra A está adequada. B. Tanto no memorando quanto no aviso, é indispensável a inclusão do local em que o documento foi assinado. Haja vista que tal informação referente ao local já consta no envelope do endereçamento do expediente. Olha, eu sei que a gente já viu que a A é adequada, mas eu quero que vocês peguem um lápis e comecem a anotar os erros, porque é isso que vai fazer com que vocês aprendam esse exercício. O memorando ele não é interno. Como o memorando ele é interno, ele não tem o local obrigatório, ele tem a data obrigatória. Em dia tal do ano tal, mas ele não tem local obrigatório. Esse é o erro da letra B. C. A estrutura de um memorando, cuja finalidade seja o encaminhamento de documentos, compõe-se de introdução, desenvolvimento e conclusão. Olha, na verdade, todo documento a gente deve ter uma ideia de princípio, meio e fim. Mas a questão é que o memorando é uma comunicação eminentemente interna. Então, o memorando em si não tem relação com encaminhar documentos. Na verdade, encaminhar documento tem que ser uma informação curta. Encaminhe o documento de ofício número tal. Não tem que ter essa informação tão completa, exatamente porque é um documento interno. Letra D. Deve-se empregar na introdução das comunicações oficiais formas como tenho a honra de, tenho o prazer de, em razão da cordialidade e cortesia que devem pautar o tratamento pessoal na administração pública. Gente, tratamento pessoal? Uma das características principais do documento é o tratamento impessoal. Como tem o prazer de, isso é você dando opinião. As pessoas têm essa mania de colocar nos documentos, venho por meio. Pare diretamente. Isso é concisão. Venho solicitar, solicito. Letra E. Nas correspondências expedidas pelo Presidente da República, é dispensável a assinatura do signatário logo após sua identificação, e deve ser feita apenas pelo nome do cargo do Presidente da República Federativa do Brasil. Olha, na verdade, o presidente, a identificação do signatário não tem o cargo, exatamente porque nós temos que saber quem é e quem foi presidente. Isso é obrigação de qualquer brasileiro. Então, nas correspondências que são expedidas pelo presidente, não tem função presidente da República. Ou seja, letra A, como nós vimos desde o início. Eu quero que em todos os exercícios vocês façam questão de corrigir os pontos que estão inadequados, que é para poder realmente aprender a matéria. Senão você fala, essa está certa, tá, mas por que a outra está errada? Então nós vamos sempre marcar tudo. Exercício número 2. Os fragmentos apresentados nas opções abaixo foram adaptados de textos extraídos de um tribunal. Assinale a opção que apresenta o trecho cuja linguagem está de acordo com o padrão escrito formal, culto da língua portuguesa, e cuja classificação entre parênteses e em negrito identifica a correspondente gênero da comunicação oficial. Então, nós temos duas questões juntas aí. Cada uma das opções dará uma estrutura que tem que estar na formalidade, ou seja, tem que estar na norma culta padrão, porque a gramática é um dos aspectos dessa matéria. Mas, além de ser formal, tem que ter aí a estrutura de qual é o documento. Então, vamos avaliar uma a uma. Primeira estrutura. Informamos que a presidência do Tribunal de Justiça de Alagoas suspendeu os prazos processuais e demais atividades das 24ª Vara da Comarca da Capital, entre os dias 10 e 14 de setembro vindouro, em razão da necessidade de realização de rotineira correição interna nessa unidade judiciária. O memorando é um uso basicamente interno. Como a gente está falando em redação oficial, eu vou começar exatamente pela estrutura de cada um com o seu documento. Então, inicialmente, a gente vai entender que na letra A nós temos sim o memorando, porque ele está falando nessa unidade, é a unidade em que eu estou. Então, é uma informação dada dentro da unidade. B.
O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Soluções e Conflitos e Programa de Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça de Alagoas, em parceria com o Banco Xavier, promove no Fórum da Capital mutirão de conciliação do Grupo Xavier. Isso não é uma ata. Uma ata é um documento que fala sobre as resoluções de uma reunião ou assembleia. E o que ele está fazendo aí não é dar resoluções, mas sim informar. Se você vai informar internamente, isso pode ser feito por um memorando. Se você vai formar externamente, você vai fazer isso por um ofício. E há outros documentos também que te permitem fazer esse tipo de coisa. Mas a ata, ela tem que ser uma reunião ou uma assembleia. C. Conforme correspondência anterior, reafirmamos que o mutirão tem como objetivo solucionar cerca de 80 processos existentes em varas cíveis da capital em que o referido banco responde como réu. A proposta surgiu durante uma reunião entre o coordenador-geral da instituição, o departamento jurídico do grupo tal. Gente, relatório relata minuciosamente o que acontece. Aqui nós temos uma referência a uma correspondência anterior. Então isso é uma correspondência. Isso é parte de um ofício, não de um relatório. D. Informamos que a Escola Superior da Magistratura de Alagoas promove treinamento de mediação destinado aos profissionais e servidores que atuam ou atuarão nos centros judiciários de soluções e conflitos e cidadania de Alagoas, vinculados ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Soluções e Conflitos e Cidadania. Isso é parte de uma reunião? Isso fala da resolução de uma assembleia? Não, não é uma ata. Uma ata começa ao dia tal, do mês tal, do ano tal, em reunião realizada em tal local, com participação de, proferida por. E, neste momento, o presidente da sessão esclareceu aos presentes. Perceberam agora? Um presidente de uma sessão esclareceu aos presentes. Que documento é esse? Não preciso nem continuar a ler. Ah, tá. Se você respondeu ata, você está correto. Pensa, neste momento, o presidente de uma sessão, você não vai relatar, você não vai fazer relatório, isso é ata. Esse é o exemplo que nós teríamos nos outros. Ou seja, você poderia olhar elementos gramaticais. Mas se você conhecer o documento, é muito rápido de olhar uma questão como essa. Porque você não consegue, nem precisa ler inteiro. Você pega, por exemplo, a letra D, começa, informamos que a escola não pode ser ata. Neste momento, o presidente da sessão esclareceu, não pode ser relatório. Você já começa a eliminar. Mas a primeira é tipicamente um memorando com essa comunicação interna, tanto que ele fala correição interna nessa unidade. Exercício 3. Os fragmentos apresentados constituem um texto adaptado da instituição. Assinale a opção que apresenta fragmento gramaticalmente correto e adequado para um ofício. Então tem que estar gramaticalmente correto e adequado no ofício. Vamos avaliar? A. Com base na Constituição Federal, o órgão ministerial recorreu da decisão do juízo de direito plantonista da capital, por considerar-lhe lesiva à ordem pública, administrativa, jurídica, vez que o aumento substancial tinha sido feito sem observância regular, processo legislativo municipal. Então aqui ele está me dando informações falando que, dependendo da Constituição Federal, o órgão recorreu da decisão. Eu poderia colocar isso num ofício? Sim. Então, inicialmente, eu não posso eliminá-la de cara. B. No recurso encaminhado à presidência da Corte de Justiça, o Procurador-Geral de Justiça assevera que a decisão, ora combatida, viola indiretamente a Constituição Federal, por alterar o processo eleitoral em vigor a menos de um ano da eleição a ser realizada. Observem que agora ele está relatando que teve um recurso encaminhado à presidência da Corte de Justiça. Esses relatos costumam vir em elementos de relatório, mas também seriam possíveis em um ofício? Sim, então eu também não posso eliminar de cara essa questão. Letra A. Com base na Constituição Federal, o órgão ministerial recorreu da decisão do juízo de direito plantonista? Seria o juiz de direito plantonista? Observem que aqui, se você for ler realmente a frase inteira, ela pode ser parte de um ofício em relação ao seu conteúdo, informando o que aconteceu. Porque ele vai falar, juízo de direito plantonista da capital, por considerar-lhe lesiva a ordem pública.
Mas não é juízo de direito. O juízo é aquilo que eu tenho juízo, ou você não tem juízo, não sei, né? Mas não é a adequada, porque ela tem que estar tanto dentro da gramática, como ela tem que ser parte de um ofício. E o ofício é um documento, todo documento tem que estar na norma culta padrão. AB. No recurso encaminhado à presidência da Corte de Justiça, o Procurador-Geral da Justiça assevera que a decisão, ora combatida, alta vírgula, viola indiretamente ao modo a Constituição Federal. Não tem essa crase. Você viola alguma coisa, eu violo a Constituição Federal, sem a crase. Então, só de ter a crase, aqui eu já tenho que eliminar a questão. Por quê, gente? A gramática, ela é parte da redação oficial. Então, todo o curso que vocês viram de gramática, não estou falando do curso de redação oficial, ele é importante aqui. Quem foi meu aluno em crase deve se lembrar de eu falando exatamente dessa união da preposição mais artigo. Essa união das duas coisas para dar a crase. Aqui o que viola, viola alguma coisa. Então, se não há a presença de crase, num caso como esse, eu já tenho que considerá-la inadequada. Considerá-la inadequada por quê? Porque a redação oficial precisa dessa estrutura documental dentro da norma culta padrão. C. O procurador argumentou ainda que, da forma como foi decidida, a iniciativa causaria sério abalo financeiro nas finanças da Câmara Municipal, o que levaria ao desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal, em razão de não ter sido feito estudo prévio de impacto financeiro orçamentário. Observem que aqui não há um problema na gramática, ele está informando, esse tipo de informação pode ser parte de um ofício sem problema nenhum. Ela é uma das nossas questões que é feita para você achar assim, não, deve ser, né? Eu falo que esse tipo de questão normalmente te deixa entre duas. Provavelmente, se você fez antes, em casa, sozinho, com os exercícios, talvez você tenha ficado entre a B e a C. Porque o juízo na A chama muita atenção. Vocês vão ver que a D e a E também tem duas opções que chamam muita atenção. Na B, você tem que ter um cuidado maior para enxergar vírgula, crase. Então, provavelmente, vocês ficariam entre B e C. Olha a letra D. Embora considere que a atuação do juiz plantonista seja fina, não precisa ler tudo. Como que num documento você vai colocar seja? A estrutura do verbo é seja. Que ela seja. Que eu seja, que tu sejas, que ele seja. E vimos informar que o presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas diferiu. Diferiu vai ser de quê? De diferente? Ele deferiu. Agora, vimos informar também, de cara eu já teria eliminado, eu não precisaria nem chegar ali. Eu cheguei só para chamar a atenção. Porque não é vimos informar, é informamos. Você não vai usar dois verbos, isso é um critério de concisão. Nós temos de ser concisos no documento. Portanto, letra C.